Então, o servidor público, ele tem que ter a sensibilidade que existe o risco. Vocês concordam que haja um risco no trabalho de vocês? Concordam. Vocês concordam que vocês ainda não conseguem identificar, mas vocês têm que identificar esse risco. Por quê? Identificado o risco, você sabe da doença, estabelece um nexo causal entre o risco e a doença. As condições de trabalho, como nós sabemos em serviço público, são condições insalubres. O que é insalubridade? O que é periculosidade? Insalubridade, a pessoa ganha para ficar doente. Periculosidade, a pessoa ganha para morrer. É isso aí. Em síntese, é isso. E aí, o que ocorre? Por quê periculosidade? Porque você vai lá no inflamável, aquilo vai explodir e você vai morrer. Você vai na subestação e vai morrer. Eu fui perito lá na UERJ, para pedido de adicional de periculosidade, perito do juiz, e aí eles queriam, são servidores públicos. E eu dei o adicional de periculosidade a ele. Porque o que estava escrito na atribuição, na competência dele, que ele tinha que entrar na subestação. E eles não queriam. Eu falei, vem cá, então você me diz o seguinte, está escrito na atribuição dele que ele tem que inspecionar a subestação. Me diz aí, ele respondeu algum inquérito administrativo que ele não cumpriu a sua atribuição? Não. Então tem que estar direito. Por quê? Ele recebia o adicional de insalubridade e periculosidade e depois reuniu uma comissão lá e tirou. Isso não é assim. É isso que eu vou falar aqui para vocês mais na frente. E as condições perigosas, como eu falei. Para você dizer que a condição é insalubre ou perigosa, tem que ter laudo. Laudo de quem? De um técnico. Eu, como sou engenheiro de segurança, eu acho que tem que ser do engenheiro de segurança, porque o CREA fala isso, é do conselho. Por que tem que ser do engenheiro? Porque se ele der o laudo errado, quem responde é ele, com seu próprio bolso. Tem que ter uma responsabilidade técnica. Na minha percepção, o médico do trabalho, ele só vê que a pessoa está doente. Está doente, ele está com essa doença. Apesar que a CLT permite os dois fazerem laudo de periculosidade e insalubridade, para mim, é um engenheiro de segurança que estabelece o nexo causal. O médico só diz que está doente. No Serviço Público Federal, e aqui no Estado também, foi criado junta médica para avaliar a questão de insalubridade e periculosidade. Na minha opinião, não tem nada a ver. Por quê? Porque a junta médica vai dizer que a pessoa está doente. E aí o estabelecimento de causa? E os fatores de risco? Isso é competência do engenheiro de segurança do trabalho. Não precisa se preocupar que não tem muito slide, que eu uso a técnica 10, 20, 30, vocês conhecem? 10 transparência, letra 20 e 30 minutos no máximo falando. Então, vocês não precisam se preocupar. Pode ficar tranquilo. Então, a análise e caracterização das atividades tem que atender à disposição legal da época. Então, teve uma hora que o ruído era 85, depois passou para 90, era 80, passou para 90, voltou para 85. Então, ele tem que retratar a situação da época. No serviço público federal, não estadual, o estadual não está regulamentado, ele é interessante. Por quê? Ele fala que o laudo tem que ter caracterização e justificativa pela instrução normativa. Na CLT, fala caracterização e classificação. Por quê? Porque o governo federal já estabelece um índice. E aí vem aquela coisa, né, que é sobre o salário que a pessoa recebe. É diferente do mínimo e dos vencimentos. Agora é interessante. O culpado.
Na administração pública, o poder-dever, o administrador público, ela tem que agir, porque senão ela está em omissão. Princípio da legalidade, lembra? Ninguém pode deixar de fazer alguma coisa que não está prevista em lei. Então, o servidor, é isso que a FASP, o Marcos Vinícius pretende. Vocês começarem a ficar atentos em torno de vocês, as condições insalubres, as condições perigosas, e a partir daí solicitar para fazer o laudo. Porque se não está fazendo o laudo, a consequência não é só remuneratória, não. Tem pessoas que daqui a 15, 20 anos vão ficar com câncer, vão ficar doentes. Essa exposição nos hospitais, vão adquirir uma doença. Ah, eu estou doente. É doença do trabalho, relacionada ao trabalho. É acidente do trabalho. E acidentado do trabalho, vocês sabem, né? Vocês são promovidos ao último posto, de acordo com a Constituição. E tem reflexo também na aposentadoria especial. Se comprovada a exposição a agente nocivo, você, em vez de se aposentar com 30 anos, você é 30 anos que tem que se aposentar. Então, 10 anos pode passar para 14 anos. Pode aumentar teu tempo. O tempo especial passando para conversão de tempo. Porque aquele tempo foi considerado salubre. Então, tem essa questão também da aposentadoria especial, que não está regulamentado na Constituição, precisa de uma lei complementar. Então, o que é que faz o servidor? Vocês têm que conseguir o laudo. Depois de conseguir o laudo, vocês pegam e vão requerer um enquadramento, ou a conversão, ou o enquadramento de aposentadoria especial, principalmente o pessoal que trabalha na área de saúde. O administrador, ele não agindo, ele deixou cumprir seu poder-dever. E aí tem as medidas judiciais cabíveis, que vocês bem sabem quais seriam. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero ter contribuído, espero que a partir desse momento vocês tenham uma outra percepção das coisas, né? Como vocês sabem, né? Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, a percepção minha é diferente dos colegas. Espero que agora a FASP, através do Marcos Vinícius, tenha passado para vocês começarem a ter no ambiente de trabalho de vocês uma outra percepção. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao doutor Luiz Mosca Cunha para as suas considerações. Tá. Bem, pessoal, eu vou abrir mão da minha apresentação, tá? Porque a gente está com tempo, mas só para complementar um pouquinho o que o doutor Derval colocou, né? É importante que a gente vise o laudo, né? Insalubridade, periculosidade, ela se dá por uma classificação de um profissional habilitado. Nessa classificação de profissional habilitado, tem alguns questionamentos que nós temos que fazer no serviço público, que são muito importantes, e que eu gostei de uma fala do doutor Marco Pérez, onde que ele falou que alguns obstáculos vão ser removidos da legislação. Não adianta o serviço público pensar que ele vai conseguir se resolver internamente. É um erro. Se achar que o serviço público vai fazer seus laudos, vai fazer suas caracterizações com seu recurso próprio de hoje, isso aí é a gente esperar alguns anos primeiro para ter o concurso público, para depois evoluir. Não há como. A gente precisa rever esses obstáculos onde que as orientações normativas estabeleçam que o próprio serviço público é obrigado a fazer seus laudos, fazer seus exames para evoluir. A gente precisa entender que a iniciativa privada, e eu posso falar bem disso, né? Já que eu trabalhei na iniciativa privada há quase 20 anos, depois fui para o serviço público e trabalhei diretamente pela Federação das Indústrias, depois trabalhei diretamente para o governo, que a gente aproveite o avanço que nós tivemos de 75 para cá, de 1975, onde nós éramos campeões de acidentes, e comece a colocar isso no serviço público. Não que iniciativa privada, não que o sistema regulamentar seja ideal, que está muito longe de ser o ideal. Mas ele, pelo menos, é algo que nós podemos se basear. Não adianta a gente pensar. Daqui a pouco eu vou abrir a fala para a gente poder fazer a Carta do Rio.
é onde que os senhores vão propor os temas. Mas avançando para essa questão do laudo, não adianta a gente continuar pensando no laudo, aí eu não sei o que está dentro do CIAS, né, dessa regulamentação de laudo, que o anexo 13 ou anexo 14, que é a inspeção qualitativa, seja a base para o serviço público. Isso é um absurdo. O mundo inteiro trabalha com a quantificação de agente. Não adianta eu olhar, que é ruidoso, vou dar insalubridade. É uma besteira, uma subjetividade grande. Nós precisamos avançar nesse tema mais grandioso, de uma forma mais enfática. A NR15 precisa ser revista, está sendo revista, enquanto o serviço público, de uma forma leiga, ainda se baseia em anexos de 67, de 54, para fazer suas classificações, que são subjetivas, integralmente subjetivas, quer dizer, e que não levam a nada. Você falar de caráter de permanência é você mentir, ou você não dá. Porque permanência absoluta para nós, serviços públicos, isso é um absurdo, isso não existe. Tá? Então a gente precisa realmente rever de uma maneira grande essa questão. Os próprios peritos, e eu posso falar que no Rio de Janeiro tem poucos engenheiros de segurança situados no serviço público. Se a gente contar que eu conheço 4, 5 colegas que são engenheiros de segurança que poderiam estar habilitados aí para fazer esse laudo no serviço público, segundo a lei manda, né? O restante não existe previsão legal, né? Existe aberração legal, existe uma orientação que diz, né, para fazer quando não é possível legalmente estabelecer. Aí você fica com o samba do crioulo doido, né? Você não sabe se você está rompendo a lei, atendendo a lei ou não. Não adianta, a gente precisa rever isso com calma. Essa questão dos laudos, essa questão dos adicionais, de você tornar um valor único, é um outro absurdo que, se for estabelecido, ao invés de se buscar uma solução definitiva para isso, estabelecer os valores para que, ao final de algum tempo, esse valor não signifique absolutamente nada no servidor. Isso não foi solução que foi dada corretamente. Infelizmente, eu compreendo o que o pessoal do CIAS, compreendo o doutor Marco, o doutor Sérgio, que são pessoas sérias, mas não foi uma solução adequada para o processo. Foi um retrocesso, a meu ver, isso. Quer dizer, nós não podemos falar em risco e adicional. Nós estamos falando em adicional e não estamos falando em risco. Nós precisamos consolidar esse processo. À medida que a gente não tenha um grupo de análise dessa questão de fazer laudo no serviço público, isso não vai se resolver em lugar nenhum. Isso vai ficar pessoas com direito à aposentadoria especial sem ter, vai ficar pessoas com direito à insalubridade tendo ou ganhando em demasia. Isso nós vamos continuar nos enganando e vamos continuar discutindo. Então, uma das minhas propostas a seguir é que realmente a gente faça um seminário onde que a gente tenha a decisão correta de como conduzir essas questões do serviço do laudo no serviço público federal. Na questão do serviço público estadual e municipal, é que se adote o regime do CIAS. É que se tem uma lei específica que a gente evolua. Mas meu tema é insalubridade, periculosidade, meu tempo já se foi, eu estou abrindo aí para umas 4 perguntas ao doutor Derval, que for necessária, por favor. Então, estão abertas as inscrições para perguntas aos 2 palestrantes sobre o tema debatido nesse instante. Lembrando que as perguntas devem ser feitas diretamente aos palestrantes, à mesa, uma vez a pessoa tendo se identificado aqui na frente. Fica até difícil ser direto ao ponto, né? Bom, a pergunta que eu fiz ao representante do governo, aliás, 2 perguntas, e aí eu gostaria de retornar a vocês. Você até já falou um pouco dela, mas uma é que o governo federal, principalmente, né, com a proposta da implantação do CIAS, ele dá com a mão
e retira com as duas, na minha opinião. Porque se você implanta um subsistema e nele já diz que a maioria dos órgãos do serviço público federal não tem estrutura para a implantação desse sistema, que vai mexer na 8.112 e vai entregar provavelmente a implantação e a administração do sistema SIAS para uma empresa privada ou para não sei o que, mas vai entregar na mão de gestor que não é público, né, para fazer essa execução. Então, o que vocês acham disso? Essa tranquilidade do governo que preocupa todo mundo. E a outra pergunta, que você também já estava falando agora no tempo. Esse cálculo economicista que o governo fez através da 568 e do PL 2203, que pegava os adicionais de insalubridade e periculosidade, meramente economicista, e transformavam em valor fixo, e isso geraria uma perda irreparável, e não foi aquela explicação. Como vocês veem isso e o que vocês acham do governo apresentar isso, embutir isso num projeto de lei e numa medida provisória, sem nenhuma articulação, sem nenhuma discussão com as entidades que representam os trabalhadores do Serviço Público Federal? Eu vou inicialmente responder, tentando responder a duas perguntas, por experiência em serviço público. O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que o ser humano, ele foi feito semelhante a Deus. Então, nós que fazemos nosso destino. Se aqui estiver pegando fogo, você pode ficar parado ou sair correndo. O que acontece? Isso foi uma preocupação quando eu estive lá na faixa, o presidente me passou. O servidor público, ele fica muito sentado na cadeira. Ele tem que se movimentar. A ideia é disseminar o conhecimento, passar para vocês. Então, nós